Ok. Boa noite, eu sou Lívia, eu sou R4 da EPATO aqui da Unifesp e eu que vou apresentar o caso clínico de hoje. Então, trata-se de um paciente que ele veio internado aqui no Hospital São Paulo no dia 13 de julho do ano passado. É um paciente do sexo masculino, de 54 anos, natural do Piauí e procedente de São Paulo há 30 anos. É um paciente que é zelador, ele é casado e tem 2 filhos. A queixa principal que ele veio foi um quadro de colúria há 10 dias e o icterícia há 7 dias. É um paciente que ele relatava um quadro de dor de cabeça, fraqueza, inapetência e evoluiu com um episódio de febre no dia 2 de julho. Há 10 dias, ou seja, no dia seguinte a essa febre, ele apresentou um quadro de colúria e depois de 3 dias ele evoluiu com icterícia com curso flutuante, que foi percebido pela esposa. No início do quadro, ele procurou o UBS da região, tendo realizado exames laboratoriais que evidenciaram alterações das enzimas hepáticas. Foi orientado o paciente a ficar de repouso em casa e não foi prescrito nenhuma medicação. Devido à ausência da melhora do quadro clínico, ele procurou o Hospital São Paulo, no dia 13 de julho. Ele não tinha queixas neurológicas, nem respiratórias, nem cardiovasculares, nem de lesões de pele. A única queixa, além dessa icterícia e dessa colúria, era uma queixa de dor abdominal difusa, mais importante em hipocôndrio direito e associada a náuseas. De antecedentes, ele tinha uma história de uma hepatite aguda em 2020, só que não foi no Hospital São Paulo, foi em outro serviço, então é um relato do paciente. E também tem história de úlcera péptica em 2020 e de uma vasectomia há 10 anos. De medicações, ele não fazia uso de nenhuma medicação e ele usava chá de boldo esporadicamente. De hábitos e vícios, ele era um paciente ex-etilista social, cessou há 30 anos, e negava tabagismo e negava uso de drogas. E antecedentes familiares, ele não negava qualquer antecedente familiar. No exame físico, exame físico geral. Ele é um paciente irregular estado geral, ictérico, 2 cruzes em 4 cruzes, desidratado, 2 cruzes em 4 cruzes. Acianótico, afebril, eupineico em ar ambiente, tinha um peso de 67,6 kg e uma altura de 1,72. Aparelho respiratório e cardiovascular no exame físico sem alterações. Abdômen, era um abdômen flácido, plano, com ruídos residuais presentes, norma timpânica, indolor à palpação superficial e profunda. Ele tinha uma hepatomegalia a 3 centímetros, rebordo costal direito, de consistência amolecida e não tinha ascite. E as extremidades também sem alterações. É que eu já passei alguma coisa ou já quer discutir alguma coisa? Vamos parar um pouquinho aí, né? Com essa história. Então, uma história bem recente, né, Lívia? Isso, De doutora. 10 dias de icterícia, colúria, uma dor abdominal difusa. E aí tá a Carolzinha, que nós estamos com saudades. Carolzinha, cadê você? Boa noite, pessoal, tudo bem? Tudo bem, doutora? Boa noite. Que hipóteses você faria, Carol? Doutora, um homem, 54 anos, um quadro de icterícia recente, também teve uma dor abdominal, inclusive febre. Eu pensei num quadro de obstrução de via biliar, acho que a gente não pode descartar ainda sem exame de imagem, né? Uma coledocolitíase, talvez. Ele não tem uma idade muito avançada, mas a gente tem que pensar também numa neoplasia, cursando com uma compressão extrínseca de via biliar. É um homem, podemos pensar também em CEP, né? Ele tem um quadro de icterícia, CEP é mais frequente também nessa faixa etária, nesse sexo masculino. A dor abdominal também pode ser também causada por uma causa vascular, talvez um dor de Chiari. Causa metabólica também, uma doença hepática gordurosa não alcoólica. Vírus também, vírus A, vírus B, vírus C. Acredito... ele também usou chá de boldo. Eu, sinceramente, não sei se isso é muito hepatotóxico, mas a gente também pode atentar essa hipótese também de uma causa exógena. E
Acredito que seja isso, doutora, com as hipóteses até agora. Eu acho que você talvez tenha misturado um pouquinho causas que justificariam um quadro mais agudo, né, de 10 dias, de icterícia, febre, uma dor abdominal difusa, coisas mais crônicas que eu acho que não caberiam muito aqui, né? Da gente ter doença metabólica, ou doença vascular, mesmo neoplasia, né? Um quadro assim, parece mais um quadro mais agudo, né? Eu acho que das hipóteses que você fez, litíase, a gente tem que afastar mesmo. Hepatite, você pensou em hepatites virais aí, ou eventualmente hepatite tóxica, mas acho que algumas das outras hipóteses seriam menos prováveis, né? Teriam que ter outros comemorativos, né? Eu acho que alguém quer dar outras opiniões? Eu queria entrar na discussão. Porque, não, eu acho que foi muito bem colocado, eu acho que eu pensaria assim num problema biliar. Eu estou com uma coisa na cabeça, 2 anos atrás ele teve uma hepatite aguda, agora mora em São Paulo e veio do Nordeste. Aproveitar que a Maria Lúcia está aí, ela é expert nisso. Poderia pensar, talvez, numa seroconversão de hepatite B, não estou vendo resultado nenhum, estou discutindo o caso clínico só, de um homem de 54 anos, que eu não sei como é que é a situação anterior. Se fosse uma hepatite aguda, por exemplo, B, tentando fazer uma seroconversão para eliminar, já que ele teve um surto de hepatite 2 anos atrás, tirei o bolo da jogada. Perfeito, acho que caberia também, né? Essa ocorrência aí 2 anos atrás deixa a gente meio, né, sem saber o que pode ter sido e que está se repetindo agora, né? Então, acho que isso poderia ser uma hipótese, sim. Estou trazendo mais para poder discutir, né? Claro. Mas acho que é fundamental provar que a via biliar desse paciente está pérvia, né? Du, você quer comentar sobre os comentários? Não, eu concordo aí com as suas colocações do Aécio. Acho que pensando nesse sentido de repique, até numa hepatite autoimune, que tivesse exacerbado, regredido e voltou a exacerbar, apesar de ser homem. Sim. Eu também, como a Carol, desconheço da toxicidade do boldo. Pensaria, eventualmente, de ser uma B tentando soroconverter, fazendo mini flares. Às vezes, é que os mini flares, na maioria das vezes, não são ictéricos, né? Mas é uma boa possibilidade. E eu acho que, como ele falou, doutor Aécio, a gente teria que ter pelo menos um ultrassomzinho aí para ter certeza que essa dor abdominal, a icterícia, não foi um cálculo que migrou e, eventualmente, a gente tem uma icterícia obstrutiva. Mas eu acho que é isso mesmo. E aí, Gama? A Lúcia está no telefone. Não, eu concordo, Aqui, concordo com o senhor e com os demais. Eu entrei no meio do caminho e eu vi que é um paciente de 50 e poucos anos de idade, ictérico, com dor abdominal, com predomínio ali no hipocôndrio direito, né? Eu sempre fico assim, hepatomegalia a 3 centímetros do rebordo costal, né? Fígado palpável a 3 centímetros do rebordo costal, e a hepatimetria foi feita para dizer que esse fígado está aumentado de tamanho, ou é de fato uma hepatomegalia, né? Mas, não sei se a Lívia vai poder esclarecer. Mas, de um modo geral, para mim é uma icterícia, né, aguda, dolorosa, em um homem de 52 anos de idade, que eu acho que, a princípio, seria fundamental, sim, excluir aí doença de via biliar, né? Se não há obstrução, enfim, acho que o exame de imagem inicial vai nos ajudar, mas também o laboratório inicial com os testes bioquímicos vai nos dizer se isso é predominantemente hepatocelular ou se tem aí doença canalicular. Eu acho que a partir daí o raciocínio talvez fique mais fácil, né? Vamos em frente, então, Lívia, ver os exames? Vamos, doutora.
Então, pronto. Eu consegui acessar no sistema, que também na admissão ele conseguiu trazer esses exames daquela hepatite, daquele episódio de hepatite que ele teve no ano anterior. Então, esses exames que eu identifiquei aqui são os exames dessa internação, que ele deu entrada agora, no dia 13 de julho do ano passado, com um HB de 15,2, um leuco de 10.450, uma plaqueta de 412.000, um ALT, um ST de 1.115, um ALT de 1.770, bilirrubina total de 24,5, bilirrubina direta de 22,4, uma fosfatase alcalina de 136 e uma gama-GT de 129. Função renal preservada, sal de potássio também dentro da normalidade, e o NR de 1,2, um AP de 75% e uma albumina de 4,5. Esses são os exames dessa internação. Dos exames da hepatite que ele apresentou no ano anterior, em 2020, foram também um HB de 14,5, leuco de 8,600, uma plaqueta de 204.000, um AST de 980, um ALT de 1.518, não tenho acesso à bilirrubina do período, mas tinha uma gama-GT de 406, a função renal preservada e sal de potássio também dentro da normalidade. Então, esses são os exames laboratoriais. Para um pouquinho, então, bom, sem a gente ver a imagem, ô Carol, o que você acha desses exames? Tanto de um ano quanto do outro, o que está te sugerindo isso? Então, doutora, a gente vê um aumento bem pronunciado, né, das transaminases, principalmente agora nesse quadro, o que me levou mais a pensar numa causa, realmente, das hipóteses que a gente tinha falado, né, numa causa viral, uma hepatite tóxica, inclusive está bem maior do que a outra vez que ele teve esse quadro de hepatite, né. Antigamente a gente não teve a medida da bilirrubina na vez de 2020, mas agora a gente tem realmente um aumento bastante pronunciado de bilirrubina direta, né, mostrando também o quadro colestático. Então, um padrão de lesão celular e hepatocelular e também padrão de lesão colestático, certo? Não vejo muita insuficiência renal ou insuficiência hepática, né, INR está ok, a albumina também está ok. É mais mesmo esse padrão colestático e hepatocelular. Então, a gente tende a pensar que ele teve a mesma coisa, né? Seja lá o que for, essa coisa aconteceu em 2020 e essa coisa se repetiu em 2021. Então, Exato. algumas coisinhas caem fora, né? Hepatite A, que a gente tinha falado, já cai fora. Se fosse uma hepatite B, cai bem aquela hipótese do doutor Aéreo, né? De ser uma soroconversão, alguma coisa que aconteceu no meio do caminho. E litíase, será que poderia ser 2 episódios de litíase? Eu acho que poderia sim, doutora. Só me incomoda um pouco esse aumento de transaminase tão pronunciado. Né? Não combina muito. Isso. Não combina, mas não é impossível, né? Então, sim. Essa hipótese fica aí também, porque é a mesma coisa que poderia estar se repetindo. Um quadro autoimune, que nem foi colocado também, né? Que poderia estar se repetindo, se replicando. Exato. Eu acho que é isso. Alguém quer fazer mais algum comentário sobre esses exames bioquímicos? Chamar atenção um pouco essa tendência à plaquetose, né? Não sei se ajudaria para alguma coisa, mas pelo menos acho que descartaria que fosse uma exacerbação de alguma doença crônica, né? Talvez perdesse mais função e já tivesse um pouco de plaquetopenia. Isso me chama a atenção que está um pouco... Não parece ser um crônico, né? Boa. Então, quer comentar, doutor Écio? Oi. Como é que é? Comentar? Não, por mim tudo bem, porque foi colocada uma hipótese provisória, é óbvio, né? Que o caso já foi mais ou menos comentado, de poder ser, por exemplo, hepatite medicamentosa. Se for uma hepatite medicamentosa, a primeira coisa que a gente veria que seria uma lesão hepatocelular, não colestática, em termos da divisão de ALT e sobre fosfatase alcalina. O que me preocuparia um pouco, porque
pacientes que têm hepatite tipo hepatocelular, ictéricos, às vezes a evolução para transplante ou para o óbito é muito grande. Teria que tomar um certo cuidado, a gente vai ver isso na evolução. A única coisa que eu chamaria atenção, é logo que a gente pensa, tem muita bilirrubina e colestática. Em droga não funciona desse jeito. A gente tem que fazer aquela clássica divisão em termos de N, de ALT. Se a ALT sobre fosfatase maior que 5 é hepatocelular, de 2 a 5 é mista, menor que 2 é colestática. Embora isso não vá bater depois, às vezes, com a biópsia. É que eu colocaria, mas eu acho que o Eduardo lembrou bem também alguma fase de ser autoimune, que poderia ser, embora seja homem, e eu acho que o exame de imagem é fundamental para começar a gente trilhar um caminho novo aqui. Perfeito. Então, vou seguir. Esse aqui é o exame de imagem que a gente tem, a ultrassom do dia 13 de julho, que a paciente apresentava um fígado com forma e dimensões normais, contornos regulares e ecotextura homogênea. Tem uma veia porta pérvia, de calibre preservado e fluxo hepatopetal, sem sinais de dilatação de vias biliares intra- ou extrahepáticas, uma vesícula biliar hipodistendida, sem imagens sugestivas de cálculos no seu interior, um pâncreas parcialmente caracterizado, com morfologia e ecotextura normais, baço com volume e ecotextura também normais e ausência de líquido livre no abdômen superior. Então, foi um estudo ultrassonográfico sem alterações, uma imagem dentro da normalidade. Diante desses exames, alguma hipótese ou eu posso seguir? Alguém quer... Doutora Lúcia, desculpa. Alguém quer fazer mais alguma hipótese? Acho que sobrou o quê? Droga. Descartou a doença biliar, pelo menos obstrutiva. É uma lesão com predomínio de parênquima em relação à colestase. Além de droga, eu não sei se dá para excluir, ainda não dá para excluir sorologia, um vírus B tentando soroconverter. Não sei se chegaria nesses níveis de bile. E, eventualmente, autoimune, acho que não dá parâmetros para descartar. O doutor Gama, nosso especialista em doença autoimune. Eu acho que são essas três possibilidades, sim, doutor Edu. E com essa ressalva sempre, né? Hepatite autoimune em homens nessa faixa etária, mas a gente de vez em quando se surpreende, né? Chama atenção aí esses grandes níveis de bilirrubina, que não são habituais, mas eu acho que fica o que sobra depois dessa exposição é exatamente isso, né? Excluir vírus, excluir hepatotoxicidade, né? Eu não sei se boldo está nessa relação, somente eventualmente o uso ali, como a Lívia falou, né? Mas cada vez mais a gente tem que ficar atento a essas possibilidades de ervas e dos chás habituais aí na população geral. Isso é uma coisa que a gente sempre pergunta todo dia, e a gente já teve outras possibilidades no passado de ver que a negação e que o que parecia ser eventual não era tão eventual e era mais habitual. Mas eu gostaria de ver também que os autoanticorpos, e aí a gente já excluiria a autoimunidade aí, não é provável, mas eu acho que são os três diagnósticos principais que agora sobram para a gente, né? Então, eu vou seguir. Tá bom, Tô? Então, o que é que nós temos de exames? Temos as sorologias para o vírus B, né? Todas não reagentes, anti-HBS não reagente, anti-HBC e HBsAg não reagentes, anti-HCV também não reagente, anti-HAV, IgM não reagente, anti-HIV não reagente, VDRL não reagente. Um FAN também não reagente, AMA, antimusculiso e anti-LKM1, todos não reagentes, um IgG de 1.457, com limite superior de 1.600, e um IgM de 69, com limite de 230, também ambos dentro da normalidade. Temos também os PCRs para Epstein-Barr, herpes simples, citomegalovírus, toxoplasmose. Temos os PCRs para hepatite A, B, C, E e o PCR e HIV negativo. Temos também as sorologias para varicela zoster, zika vírus, febre amarela, IgG reagente, mas IgM não reagente, chikungunya, IgG e IgM não reagentes,
citomegalos GG reagente e IgM não reagente. Temos a dengue com GG reagente e IgM reagente fraco, e um Epstein-Barr e uma toxoplasmose com IgG reagente e um IgM não reagente. Só um parênteses aí para o doutor Aécio. Não é que a gente é rico, nem maluco. É que... Eu falei para ele, doutora, a gente conseguiu o painel viral do Einstein. Então eu me livre, não consigo chegar nisso. Então, a gente no nosso hospital não conseguiria fazer nem 5% do que está aí, mas é que é um projeto de quadros agudos, então ele acabou fazendo tudo isso lá no Einstein com o doutor João Renato. Foi bom, né? Muito legal. Tipo aquele bem sutil, é a nossa rotina, né, doutora? É assim, não, né? faz isso aí. Quer dizer, ele não tem marcador para hepatite autoimune, tem um IgG normal, não tem marcador para B, para C, nem para E, o que é difícil de fazer. Quer dizer, começa a fechar um pouco. E a hepatotoxicidade por boldo, ela é uma coisa que tem sido descrita, mas ela é muito pouco frequente, está começando a aumentar agora, e esse é um produto muito usado assim, na população em geral, principalmente aqui em Minas, e que a gente tem muito pouca coisa. Se a gente entrar na rede de Lean, que é talvez a mais clássica, a gente não tem nada. Na rede latino-americana já tem alguma coisa feita no Brasil, mas existem pouquíssimos relatos. Eu acho que esse caso é lindo. Se confirmar a suspeita para boldo, é um caso de publicação, primeira coisa. Segundo, eu teria uma pergunta que eu já fiz antes, eu não vou querer deixar a minha amiga que está apresentando o caso ruim. Eu queria saber se esse boldo era chá comprado na esquina ou se o cara pegava na horta. Em São Paulo, provavelmente, ele devia estar comprando. Por causa de quê? Porque muitas vezes a pessoa tem uma horta, tem uma plantação, vai lá, pega o bolo dele, tudo bem. Mas esses comprados, quase sempre você pode ter contaminação, você pode ter acréscimo de alguma coisa, às vezes até de anabolizante, não esse tipo aí, né? Que pode alterar tudo isso. Mas é uma hipótese muito forte agora, talvez a gente vá ter que discutir. Eu realmente não tenho essa informação, doutor, se ele comprou. Não sei. Ainda que eu fiz a revisão de prontuário, não tinha isso descrito, mas se alguém também... Mas deve ter comprado, porque ele não deve ter horta para plantar isso, né? Muito provavelmente. Existem uns saquinhos que vêm, e esses boldos, geralmente, o boldo, o que ele tem? Óbvio que a gente vai pesquisar. Ele tem, o constituinte principal dele é epicatequina, que é a mesma do chá verde. E o chá verde, por exemplo, quando ele faz mal, é na infusão. Quando ele vem em cápsula, ele é muito menos tóxico. E esses boldos que são comprados, eles vêm em infusão. E parece que é bem pior. Talvez seja por aí. Que a substância é muito parecida. E a lesão, por exemplo, do chá verde, a lesão principal é hepatocelular, não é colestática também. E a substância, por ser iguais, talvez ele possa raciocinar-se igual e aprofundar um pouquinho essa discussão depois em outras leituras. Interessante. Próximo passo, doutora Carolina. Oi, doutor, próximo passo? Próximo Eu acho que investigar mais essa história de uso de dele, se em 2020, talvez, será que ele usou esse chá de boldo também? Será que ele estava acostumando a usar esse chá de boldo nessa ocasião? Para investigar essa hepatite dele antiga e ver se realmente foi por causa disso. Se ele usou o chá de boldo, eventualmente, agora nesses 10 dias anteriores, ou recentemente, há 2 semanas, para poder causar esse quadro agudo. Acho que é mais nessa linha, doutor. O uso do chá de boldo, como ele diz que era esporadicamente, eu não sei se é tão esporadicamente como você falou, realmente o gama, porque esse paciente mente muito para a gente, entendeu? E esse chá, ele tomava frequente, todos que na casa da mãe dele, ele tomava esse chá de boldo. E ele na casa da mãe dele, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, entendeu? Agora, não sei dizer para o senhor, professor, se esse chá era aquele chá de saquinho ou se era chá de quintal, não sei dizer para o senhor a respeito disso, entendeu? A pergunta para a Carolina é qual o próximo passo na investigação, além de conversar com o paciente? Ou alguém, se quiser dar uma sugestão? Vamos à biópsia, né, doutora Du? Era isso.
Vamos à histologia. Né? E com a participação brilhante do Caio, né? Mas antes da biópsia, posso fazer um adendo? Lógico. Seria a biópsia tão necessária no caso? Ou poderia, por exemplo, tirar o produto e esperar a evolução, já que parece que a evolução estava boa? Estou falando assim, fora do contexto de hospital universitário, etc. Estou pondo num contexto nosso de clínica diária, de consultório. O que vocês acham? Edu e Maria Lúcia. Eu biopsiaria. Vou partir da fisiologia. Eu acho que seria importante, porque talvez a gente pudesse mudar a história natural se fosse uma doença autoimune. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode acompanhar mais um pouco e ver como é que é essa evolução. Eu acho que se a gente tiver um critério de ser tóxico-medicamentoso, a gente pode até ter uma orientação mais rigorosa com o paciente para evitar uma reexposição. Correto. Não, correto. Eu coloquei mais mesmo para puxar a discussão. A coincidência desse caso aí é o seguinte: toda vez que ele ficava internado, os exames dele davam uma melhorada, entendeu, professor? Né? Porque estava longe do chá, entendeu? Assim, né? Então, os exames dele melhoravam, tampouco ele tinha alta depois de 30 dias dos hospitais. Como aí ele internou no Hospital São Paulo, que é um hospital escola, né? Aí resolveram ir mais a fundo, chegar até a biópsia, para sair com o diagnóstico confirmado. Que do primeiro hospital ele não teve esse diagnóstico, teve melhor e teve alta, entendeu? Liberado. Se o doutor Caio quiser apresentar a biópsia, doutor, pode apresentar. Quer que eu interrompa aqui? Aparece a tela? Agora está aparecendo. Agora apareceu. Vamos lá. Então, em relação à biópsia. Em relação à amostragem, eu tenho uma biópsia que ela é um pouquinho fragmentada, então a análise é um pouquinho difícil, né? A gente vê, mesmo essa entrância aqui, ela é um pouco fragmentada. Então, em relação a tela do Teams, eu acho que não está aparecendo ainda a biópsia. E agora aparece? Não. Não, está aparecendo o símbolozinho do Teams. Deixa eu parar e voltar. Então, vamos lá. Então, em relação à biópsia, igual eu falei já inicialmente, estava um pouquinho fragmentada, mas em relação à representação de espaços porta, em relação à contagem, eu tinha 7. Aqui é o maçom, só para demonstrar que quando a gente olha espaço porta, a gente vê que está um azul bem claro, né? Então, para mostrar que a gente não tem uma cronicidade instalada, não tem fibrose portal instalado, tá? A reticulina eu nem coloquei aqui, eu deixei mais para ver a parte de parênquima, porque ela ficou um pouquinho amarelada, então ela não está tão boa para ver. Mas aqui a gente vê, né? Não tem aquele azul, né, forte, típico, quando a gente observa um espaço porta já uma fibrose instalada. Então, não tem fibrose portal. Quando a gente começa a olhar alguns espaços porta, o que chama atenção? Quando eu olho em relação ao aspecto morfológico, me chama atenção mais o aspecto de proliferação ductular. Né? Então, eu vejo alguns ductos proliferados. Não me chama atenção o infiltrado, para eu pensar em infiltrado linfomono, infiltrado, por exemplo, rico em plasmócitos. Não me chama atenção isso. Olhando mais de perto, o que a gente observa? Então, além dessa proliferação ductular, chama também a atenção que a gente começa a observar que tem até mesmo muito eosinófilos, né, nesse espaço porta. Então, são essas células que têm um citoplasma mais granuloso e mais avermelhado. Então, tem uma quantidade até importante aqui, tá? Além de ter também neutrófilos, que normalmente a gente acompanha um pouco essa proliferação ductular. Olhando no parênquima, que eu acho que é o que chama um pouquinho mais atenção. Quando a gente vê o parênquima, parece que é um parênquima que está um pouco mexido, né? Que normalmente, o normal, a gente esperaria o quê? Aquela distribuição trabeculada. Aqui dá a impressão que foi mexido, né? Parece que aconteceu alguma coisa no parênquima, que de alguma forma teve uma lesão e que ele perdeu um pouco aquela trabeculação típica, né?
Então, a gente até vê que entre os hepatócitos tem uma densidade maior até de infiltrado inflamatório, que a gente vê desde células linfomononucleares, ou seja, de linfócitos, até mesmo neutrófilos e, eventualmente, até eosinófilos, né, mostrando que tem uma alteração arquitetural, né, dessa trabeculação típica. Quando a gente vê mais próximo, a gente observa que aquele padrão trabeculado, de fato, a gente não encontra mais. A gente vê até os hepatócitos um pouco mais balonizados, né, um pouco mais tumefeitos, um pouco mais claros. E, ao mesmo tempo, a gente vê esse padrão, né, ora um pouco mais pseudacinar, perdendo aquela trabeculação típica. A gente não consegue ver muito aquele padrão trabeculado. E, além disso, a gente olha, além do padrão morfológico, a gente vê que também tem retenção de pigmento biliar, né? A gente vê plugs biliares aqui, né? Tanto no canalículo, quanto mesmo no citoplasma de alguns hepatócitos. Então, continuando, a gente vê, né, igual eu já falei, a arquitetura está um pouco alterada. A gente vê que tem infiltrado tanto linfomono, quanto mesmo, às vezes, polimorfos nucleares, e a gente vê muito essa balonização hepatocitária. Quando a gente vai para a reticulina, né, que a reticulina ajuda também a gente ver esse potencial de lesão e de regeneração hepatocelular. Então, normalmente a reticulina a gente consegue delimitar as trabéculas, né, que ela vai delimitar uma ou até mesmo duas fileiras de hepatócitos. Aqui que a gente começa a observar que a gente perde um pouco, né, tem essa perda da reticulina. Então, mostrando que tem muita atividade regenerativa desses hepatócitos, né, falando muito a favor que teve, que está tendo agressão hepatocelular, né. Normalmente, até mesmo quando a gente tem muita área de necrose, a reticulina ela fica um pouquinho mais cabeluda, né, a gente fala, a trama dela fica um pouquinho mais cabeluda. Mas o que aqui chama mais atenção é esse potencial mais regenerativo do parênquima. Tá? Então, baseado nesses achados, eu favoreci que se trata de uma hepatite lobular com uma colestase parenquimatosa, e é fundamental, né, principalmente a parte clínica, laboratorial e imagem, e investigar e excluir uma possível natureza tóxico-medicamentosa. Tá? Obrigado, Caio. Obrigada, doutor. Muito bom. O Caio, aí não precisaria ter eosinófilos, nada disso? Tem eosinófilo. Vamos ver. Até aqui no espaço porta está um pouquinho mais fácil de ver. Né? A gente vê que tem essas células um pouquinho mais avermelhadas aqui. Ó. Ah, tá. Tá? No parênquima também tem, mas menos do que no espaço porta. Perfeito. Mas assim, né? Aqui acaba sendo mais um diagnóstico para exclusão, né? Características para hepatite, por exemplo, autoimune, infiltrado rico em plasma, essas coisas a gente não observa. Né? O que chama mais alteração é esse dano lobular, essa alteração da estrutura parenquimatosa e essa colestase. Né? Eu parei? Temos o laudo da biópsia, então, que como o doutor Caio já comentou, os achados morfológicos descritos correspondem à hepatite aguda, sendo fundamental a investigação da natureza tóxico-medicamentosa. E eu coloquei agora a evolução dos exames durante a internação e logo após a internação no retorno ambulatorial. Então, na internação ele veio com esses exames aqui do dia 13 de julho, né, onde ele estava com a ST de 1115 e a LT de 1770. No dia 19 de julho, 6 dias depois, ele evoluiu com uma ST de 444, uma LT de 655, uma gama-GT de 92, uma bilirrubina total de 18,4 e a bilirrubina direta de 15,8, função renal preservada, INR 1,08 e uma albumina... Então, essa albumina estava de 3,3, me deixou meio... Mas no dia 2 de abril, que ele repetiu os exames no ambulatório, todos os exames dentro da normalidade, a ST e a LT de 22 e 20, respectivamente, fosfatase alcalina de 55, uma gama-GT de 28, uma
bilirrubina total de 0,4, a direta de 0,1, uma função renal de normal também, sódio de potássio também dentro da normalidade, um NR de 1, uma albumina de 4,8. Então, os exames dele normalizaram completamente no retorno do dia 2 de abril desse ano. Então, na consulta do dia 6 de abril, foi descrito da seguinte forma: paciente com força muscular preservada, persiste quadro de adinamia leve após esforço físico, atribui a adinamia à falta de exercícios físicos sem mais queixas, nega recorrências de icterícia, colúria ou acolia fecal, nega novas intercorrências ou internações neste período. Paciente com hepatite, com lesão hepatocelular, mediante rica investigação em internação hospitalar em julho de 2021, no Hospital São Paulo, e em segmento neste ambulatório. Componente de hepatite aguda, de lesão aguda hepatocelular, biópsia sugerindo toxicidade / medicamentos. Histórico de ingestão de chá de boldo esporadicamente, única substância tóxica com nexo causal relatado pelo paciente. Conduta nessa consulta foi uma alta ambulatorial, visto que ele ficou praticamente 1 ano em segmento, e com orientações. É isso. Obrigada. Legal, parabéns. E aí, doutora Aécio, é isso mesmo? Olha, tudo foi pela evolução, foi tudo leva a crer que só pode ser o boldo. E provavelmente ele não voltou a usar mais, porque ele evolui muito bem. E ele tem uma coisa muito interessante que eu gosto de chamar a atenção. Lesão hepatocelular, ela responde muito rapidamente. Com 30 dias, geralmente já com mais de 50%. Esse paciente, com 2 semanas, já estava com transaminases caindo bastante, né? Eu acho que pode chamar a atenção, não sei o que vocês querem que eu comente sobre drogas aí, em termos de diagnóstico, né? O problema é que eu acho que o diagnóstico de lesão hepática induzida por drogas, vamos dizer assim, DILI ou ILI, eu sempre chamo a atenção porque eu acho que é uma das partes mais bonitas da medicina, ou seja, cada um puxa para aquilo que gosta de fazer, né? Mas exige um raciocínio clínico. Embora exista já alguns biomarcadores sendo descritos atualmente, são poucas as drogas que você vai ter biomarcadores. A biópsia vai ajudar? Vai. Mas um estudo feito agora, comparando 50 casos na rede de Lean, da casualidade com a biópsia foi extremamente importante em 15, mais de 30%, porque foi a diferenciação. A biópsia tem grande importância, como você falou, Edu, em termos de prognóstico também. E eu acho que, nesse caso, por ser raro, ela foi fundamental, porque ela prova que o quadro foi tóxico. O grande problema que eu penso que nós devemos pensar hoje, principalmente para quem está começando na vida ativa, vai enfrentar é o seguinte: às vezes você começa a falar muito em hepatotoxicidade, a pessoa chega e fala, o cara toma aí um anti-inflamatório, ou toma um antihipertensivo, o que seja, é medicamentoso. Não é assim, tem que ser feito o que vocês fizeram. Tem que ter um caso muito bem estudado, uma anamnese muito bem feita, com o exame físico bem feito, provar tudo aquilo que a gente que poderia acarretar esse caso, para depois falar assim, deve ser medicamentoso. E uma coisa que eu vou chamar muita atenção, que embora o diagnóstico seja por exclusão, rarissimamente você vai pegar a metodologia RUCAM para chegar no consultório e fazer aqueles dados todos. Você vai pegar o quê? Quando é que você começou a usar a substância? Quando é que você parou? Qual é a grande dificuldade? Quando eu tenho uma hepatotoxicidade por medicamento, eu tenho um medicamento sabidamente com os efeitos tóxicos, efeitos colaterais, ou que seja, quando eu pego uma hepatotoxicidade por ervas, ou que seja, já complica. Primeiro porque o medicamento que você vai usar, por exemplo, o medicamento para tratar a hipercolesterolemia, você sabe quando ele começou a usar estatina, você sabe quando ele parou, quando ele não parou. Já a hepatotoxicidade por ervas ou por chás, a pessoa usa de vez em quando, não sabe, não informa, o médico não sabe, eu sempre me bato isso, o currículo devia ter uma aula disso. Nós não sabemos, nós não perguntamos, a gente não tem tempo, e o cliente não informa, porque ele acha que tudo faz bem para a saúde, então vamos lá. E existem certas diferenças, alguns nuances entre a lesão induzida por medicamentos e a lesão induzida por ervas ou chás. Vamos tirar os anabolizantes. Então, por exemplo, embora esse caso seja homem, a lesão em ervas ela é mais comum em mulheres mais jovens do que em mulheres um pouco com idade mais acima. Elas são mais ictéricas nas mulheres mais jovens, na ILI, do que na DILI. E a evolução, geralmente, é muito pior e mais grave nos pacientes que têm uma hepatotoxicidade induzida por ervas do que no medicamento geral.
Ou seja, alguns trabalhos recentes mostraram que pacientes que tiveram hepatotoxicidade por ervas ou por chás evoluíram com maior quantidade, cerca de 35%, se não me engano, para transplante, contra 20 e poucos, e aquelas que não foram transplantadas teve um maior índice de óbito na lesão hepática induzida por ervas. Ou seja, nós estamos frente a um problema muito maior, principalmente no Brasil. Você tem, por exemplo, aqui um chá em Minas, Espinheira Santa, que lá no Rio Grande do Sul tem outro nome, no Nordeste tem outro nome, é muito variado. E esse caso é extremamente interessante, porque ele teve, provavelmente, a grande prova que esse paciente teve uma lesão hepática induzida por uma droga. O que foi? Ele recolocou a droga e teve hepatite de novo, coisa que a gente não faria isso na clínica normalmente. Mas ele tomou, teve hepatite, parou, melhorou, tomou de novo, teve. Fechou o diagnóstico. É o que eu queria, assim, mais ou menos, comentar. Bom. O fato de, como você comentou no começo, nas drogas, os quadros ictéricos tendem a ter uma evolução pior nos remédios, né? Se for hepatocelular. E nas ervas também? A colestase evolui mais para a cronicidade. E o que você tem visto mais de toxicidade por ervas nas suas pesquisas aí? Hoje está complicado, viu? De vez em quando surge. Um dos últimos casos que eu tive, a Paulista me ajudou muito, foi uma revisão histológica, foi uma ginkgo biloba. Todo mundo usa, tem poucos relatos, hepatite aguda feita por ginkgo biloba. Os outros que tem, normalmente, no norte aparece muito sacaca, que não está usando. Eu tinha um caso aqui do Confrei, felizmente não se usa mais, porque tem algumas drogas que dão lesão típica, né? E essas derivadas dos pirrolizidínicos são as principais. Tem mais de 8 mil casos descritos na literatura, e elas produzem o quê? Síndrome de obstrução sinusoidal, o que é clássico da droga. Ele tem um fenótipo bem característico. Mas é o que eu tenho visto mais, eu dei poucos exemplos até, né? A Valéria queria perguntar alguma coisa, levantou a mão. Oi, Valéria. Ou foi sem querer? Não, foi sem querer. Então tá bom. Mas boa noite, Valéria. Prazer em vê-la na reunião. Boa noite. O Gustavo está na reunião? Não. Acho que não, né? Porque ele está com um caso lá em Uberaba. Eu acho que ele tinha uma reunião hoje, doutora. Essa hora. Ele está com um caso em Uberaba, que é um rapaz jovem, acho que não tem 30 anos, que está com uma hepatite aguda, que evoluiu para insuficiência hepática, está com diagnóstico de hepatite fulminante, e ele estava tentando lá uma transferência para um centro transplantador, parece que vai para Ribeirão Preto. Mas na investigação, a única coisa que pareceu estar associada, afastaram lá outras causas, foi chá verde. E o senhor acabou de comentar, né, que a substância é semelhante à do boldo, é isso? Chá verde, né? E tem muitos casos de hepatite fulminante, né? Agora, nessa idade, 30 anos... Um rapaz jovem. Quer dizer, se eu está tomando chá verde, poderia ser para emagrecer. Eu tive um caso assim, não foi para transplante, com efedra, né? Porque tem misturas. E esse pessoal de academia, às vezes, usa muito alguns produtos para poder ganhar. Não estou falando no caso desse, mas seria uma coisa que não pode esquecer de pesquisar. São produtos usados em academia, né? Que tem muita mistura. Parece que afastaram essas outras drogas, assim, anabolizantes, de academia e tal, e sobrou o chá verde. Agora, não sei se vai ser isso ou não. Vai ter um explante aí também, né, para dar uma estudada. O grande problema é isso aqui. As hepatites tóxicas, vamos falar assim, por qualquer produto hepatotóxico, elas têm uma evolução muito mais grave do que as hepatites medicamentosas comuns. Então, se você chega um paciente com grandes níveis, não nesse caso, porque tinha grandes níveis de aminotransferase, mas tinha albumina normal. E bilirrubina não me preocupa tanto. Eu queria ver a função lá. E a função de início ali, aquilo que eu chamei a atenção, eu tenho muito cuidado, que pelo menos 10% evolui para transplante, se bobear.
Então, é tipo do doente que a gente não pode segurar muito. Chegou, a situação não está boa, manda para um centro transplantador, porque esse paciente geralmente vai ser transplantado, senão ele vai morrer. Tem mais gente de mão levantada aí, a Carol. Então, doutor, eu queria perguntar, nesse quadro de hepatite tóxica, nesse paciente, por exemplo, qual que seria o critério de alta para ele? Porque ele permaneceu com a enzima aumentada, mas a gente sabe que isso não determina a gravidade do quadro. Mas a partir de qual momento que eu poderia dar alta para ele? Com a bilirrubina aumentada, será que seria um impeditivo para dar alta? Como que seria? Não, alta que você diz de controle, né? Alta hospitalar mesmo. Não, hospitalar. Se o paciente está bem, mora perto aqui, está tranquilo, igual esse aí, por exemplo, está com função hepática normal, você não vai me preocupar tanto. E você vê que com 15 dias a bilirrubina dele, as transaminases caíram demais, a bilirrubina voltou. Então, o critério de alta é o mesmo critério de qualquer hepatite aguda. Independente de você pensar, a não ser que você pense num processo subfilminante ou qualquer coisa assim. Os critérios são os mesmos. Entendi, doutor. Obrigada. Nada. Um outro comentário aí, né? É da Lucila. Está perguntando se paciente saudável que diz que gosta muito de chá. Você costuma contraindicar todos os chás ou liberar chás que aparentemente não são hepatotóxicos? Não. Eu não sou radical. Eu procuro saber o que está usando hoje, por exemplo. Não, tem muito chá que faz bem, né? Tem vários aí que a gente não tem tanto problema assim. Eu procuro orientar mais como a pessoa compra e que onde ele compra o produto. E tem vários produtos. Tem gente que usa qualquer coisa para emagrecer. E um dos produtos principais hoje usados é a Garcinia cambogia, que é extremamente hepatotóxica. Então, quando eu não tenho alguma coisa que seja hepatotóxica, eu não brigo muito, não. Então, às vezes, chega um paciente no meu consultório e fala assim, o que você dá? Eu uso valeriana para dormir. Fora, você cuidado, faça seu exame de vez em quando, vá no seu médico, quando você tiver que fazer um exame, dosa transaminases, faz um acompanhamento, que a gente sabe que ela tem uma toxicidade, mas não é uma coisa tão importante igual é o Confrei, por exemplo. É igual você proibir um paciente, às vezes, de usar acetaminofén, que ele vai usar durante poucos dias, embora a gente saiba que ele é hepatotóxico, mas ele é dose dependente, né? Então, eu não sou radical, não, Edu. Tem mais uma pergunta. Do Vinícius. Se a ferritina seria um bom parâmetro para ILI ou DILI? Não, porque a ferritina é também um outro problema que a gente tem, que é hoje o vamos dizer assim, o hiperdiagnóstico de hemocromatose. Porque ferritina alta é apenas está me dizendo que existe um processo inflamatório. Se eu tenho uma saturação da transferrina boa, essa ferritina é processo inflamatório só. Não vejo, pelo menos não vejo isso, porque qualquer hepatite aguda vai ter ferritina alta. Ela vai ter a resposta, que é a resposta imunológica ali do processo inflamatório. Legal. Alguém quer perguntar? Vamos aproveitar o professor Aécio, que está bombardeado para a gente das doenças induzidas por medicamentos e ervas. O doutor Gama está com vontade de perguntar. Professor Aécio, o senhor viu algum caso de DILI por tamoxifeno? Tamoxifeno, mas lembro muito mais doença hepática gordurosa não alcoólica, que geralmente quando chega, às vezes, uma discreta elevação só de transaminase. Na rede latino-americana, tem alguns relatos do Brasil de hepatite, alguma coisa de hepatite fulminante por tamoxifeno. Eu nunca vi, não. Tá? É uma paciente minha que faz de rotina sempre comigo, por queixa dispéptica, só que aí ela apareceu um câncer de mama, fez uma mastectomia total, e o colega do ácido da Camargo introduziu para ela tamoxifeno. Sim. Depois de um mês de uso, professor, ela chegou lá no consultório, parece um canário, tomou até um susto, até oriental. Eu disse assim, o que aconteceu com você? Ela disse assim, você viu um canário? Eu falei, brincando com ela, disse assim, doutora, depois que eu tomei o tamoxifeno, que eu comecei a ficar assim, entendeu?
Aí eu peguei, mandei uma carta, fiz todos os exames, repeti tudo para ela, de novo, tudo para ela, para descartar todas as outras doenças, tudo, professor, entendeu? Tudo negativo, né? Aí mandei uma carta lá para o pessoal da Oncola da C. Camargo, e falando que a única coisa que eu achava que ela tinha de diferente era o uso do tamoxifeno. O colega lá ficou me questionando, falou que era 0,1% só de chance de causar esse tipo de lesão aguda por tamox, da mais esteatose. Eu disse assim, olha, mas não tem outro quadro, ela está com um mês de uso, ela está com esse quadro que eu nunca vi minha paciente desse jeito, conheço ela há muitos anos. Aí ele suspendeu, professor, entendeu? Com a suspensão, tudo normal, entendeu? Tudo normal, não tem mais nada para paciente. Isso é fundamental, né? É igual eu estava falando no início, a medicina muda. A gente sempre teve um medo muito grande de estatina, que estatina dá hepatite. A gente sabe que a estatina, quando está usada, no início existe uma reação hepática de adaptação, transaminase sobe um pouquinho, depois se acerta. E hoje a gente está usando estatina para tratar dos nossos cirróticos, etc. E como é que você convence o cardiologista que você está usando estatina, mas que não é para aquilo? Aí o cara fala, mas isso o cara tem cirrose, você vai dar? Vai, depende, vamos lá estudar. E aí o cara não aceita, porque ele acha que aquilo vai fazer mal, quer dizer, a gente vai mudando as coisas. Eu sempre cito o meu paciente, olha, vou te receitar isso aqui, na hora que você estiver no cardiologista, pede para não mudar, não. Fala que pode usar, por enquanto, mas vamos fazer os exames. Então, eu acho que tudo na medicina tem que ter bom senso. Quanto menos exame a gente fizer, melhor. Quer dizer, quanto mais a gente puder conversar com o paciente. Só que eu acho que a turma nova, infelizmente, está sob um rojão muito grande. A medicina está extremamente difícil. Eu não estou desabafando aqui, eu estou tranquilo, mas... Olha, se eu for dar exemplo para vocês, eu vou dar um exemplo do interior, porque eu estou em Juiz de Fora. Mas eu sou de uma cidadezinha, 250 quilômetros daqui. Essa cidadezinha minha tem 20 mil habitantes. Você segue na Rio Bahia, de um lado tem uma cidade com 20 e poucos mil habitantes, do outro tem Mongaçu, que deve ter 30. Mongaçu tem uma faculdade de medicina, Matipó tem outra faculdade de medicina, separadas por 15 quilômetros. Quer dizer, desse jeito vai ser muito complicado a gente fazer medicina boa, né? Então, começa a se ter... A gente continua cada vez trabalhando mais, porque está pior, e o médico ganhando muito pouco, ele vai ter que trabalhar para se fazer. E como é que ele vai conversar? Vocês tiveram a chance de fazer um diagnóstico, vocês estão numa instituição boa, tem ótimos professores, tem um padrão de medicina, em outros lugares, tá? E a gente vai conversar, mas não é todo lugar que você faz assim. Aquilo que aconteceu, que foi falado, o paciente internou várias vezes, ele melhorou, vamos embora, não vamos fazer biópsia não, para que fazer biópsia? Ele melhorou. Está certo, mas ele voltou a ter hepatite. Então, acho que é um tema não tão novo, mas que para o pessoal mais novo, atenda sempre. Hepatite medicamentosa existe, mas não é tão frequente assim. Nós temos outras doenças mais frequentes. Tem mais uma pergunta, né? Eu só ia pedir para o Vinícius desligar o som, que acho que eu não sei se é o dele que está dando interferência. Não. Acho que é. Obrigado, Vinícius. Tem uma pergunta da Nayara. Ela está perguntando se o senhor acha que o uso de ginkgo biloba deve ser desestimulado. Não, acho que não. Eu não vejo muito problema. Eu acho, Maria Lúcia, só o seguinte, todo paciente, qualquer pessoa que vai fazer uso de alguma coisa, fala com o seu médico e de vez em quando faça seu exame, né? É igual o paciente que chega para a gente que tem um hemangioma. Eu falo, olha, você vai, quando a sua ginecologista vai pedir exame para você todo ano, você fala que você tem um nódulo, que aquilo é hemangioma, qualquer coisa você volta, mas não precisa ficar voltando. Eu não desestimulo. Eu prefiro, só peço que tome mais cuidado. E a incidência também da ginkgo biloba é muito baixa também. Temos mais alguma pergunta? Vamos dar boa noite para o professor Écio. Estou todo alegre, ganhei do Flamengo domingo, então a semana começou bem demais, então estou ótimo. Tá? Foi um prazer, eu vi muita gente amiga, eu voltei a falar com vocês, a gente pode encontrar mais. Lúcia, acho que entrou algum caso clínico aí, não foi? Alguém fez uma pergunta aí. Acho que sim. Espera um pouquinho. É Nayara. É o caso do Gustavo, eu acho, do paciente de Uberaba. Ela está atualizando a gente, falando que ele está... Quem que levantou a mão? Foi sem querer? Foi a Nayara que colocou.
A Nayara botou assim. Não sei se é Nayara ou Nayane que vocês falaram. Nayane sou eu. Não, é Nayara. Fala aí, Nayara. O paciente de Uberaba, o que tem? Oi, doutora Maria Lúcia. Enquanto ela não atualiza, posso fazer uma pergunta? Pode, claro. No ambulatório, falando de droga, de medicamento, eu trato muito paciente HIV. E a gente vê muitas vezes o paciente com teste hepático na casa de 1, 2 vezes o limite superior da normalidade. Não tem característica aí de enzimas acima de 10 vezes, 5 vezes. Geralmente são enzimas tendendo aí 1,5, 2 vezes. Quando que a gente biopsia esses pacientes, levando em consideração que pode ser droga, que pode ser esteatose, que muitas vezes vai ser uma causa que a gente não vai ter um tratamento específico para fazer, mas que a gente sabe que tem droga como um componente importante. Eu acho que a pergunta, então, doutora, é se a paciente HIV com transaminases um pouco alteradas, se vale a pena biopsiar ou não. Eu avalio pela função hepática, porque 1,5, 2 de aminotransferase não significa nada. Geralmente a gente começa a pensar em hepatotoxicidade acima de 5 vezes. E se a função do é normal, eu, honestamente, eu não veria necessidade de biopsiar no momento. Não sei o que Maria Lúcia do resto pensa. A função é preservada, a gente só fica sem o diagnóstico etiológico disso mesmo, e se a gente teria com biópsia, não sei. Essa acho que é uma dúvida que eu tenho bastante. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte, tudo bem, se for para me satisfazer a minha curiosidade, tudo bom. Quando eu vou fazer uma biópsia, eu penso muito o seguinte, vai mudar a minha conduta ou não vai mudar a minha conduta? Vai suspender o medicamento para o HIV ou vai continuar? Isso aqui eu acho mais importante. Se ela for importante para mudar o tratamento, tudo bem, mas com 1,5 vez de transaminase só, acho que não, é muito pouco. Posso tentar mudar droga, posso tentar tratamento de síndrome metabólica, mas enfim, geralmente eu posso tentar fazer estratégias clínicas antes de biopsiar, e é isso, né? Função preservada, o que é que eu ganho? Essa que é a discussão. Né? E se a função hepática está boa, está normal, não sei se vale a pena trocar medicamento. É igual quando você começa a tratar de tuberculose e se você tem uma discreta elevação, por exemplo, de aminotransferase, se você trocar e passar por outro esquema, você muda tudo, vai ter tratado 1 ano ou mais, e complica às vezes. Com certeza. Com tuberculose, eu fecho o olho. Né? Só vou me preocupar com enzima quando a bilirrubina tocar, porque o tratamento ele é muito mais importante e eu tenho muito pouco proposta de permuta. Para HIV, não. O cara vai tomar esse remédio com mais 30 anos. Qual que é o impacto disso a longo prazo? Acho que foi essa mais a celeuma, né? Porque a tuberculose eu não tenho nem dúvida, concordo em gênero, número e grau. Mas para o HIV, o que eu faço com essas enzimas 2 vezes alteradas? Tento trocar remédio? Eu não trocaria. Função normal, essa que é a dúvida. Não sei onde essa enzima vai dar. Não, se você pensa em hepatite por drogas, o nosso parâmetro é acima de 5 vezes. Antigamente era 3 vezes de transaminase para você falar assim, é uma hepatite medicamentosa. Agora, eu acho que transaminase somente, ela não traduz, não refina o que está acontecendo com o fígado. Eu preciso ver a função, que é o mais importante que as transaminases. Porque tem vários fatores que levam transaminase. Ok. Tem mais perguntas aí, viu, doutora? Ninguém está querendo dar boa noite, não. Boa noite, pessoal. Só. Era só para atualizar a respeito do paciente de Uberaba. Ele tem 37 anos. Em janeiro desse ano, ele evoluiu com quadro de dor abdominal, foi avaliado no ambulatório em cidade do interior, e na investigação foi evidenciada uma hiperferritinemia. Ele já tinha uma ferritina em torno de 8.000. E aí, nessa avaliação, foi indicado para ele sangria e 4 copos de chá verde. E esse paciente fazia uso de 4 copos de chá verde, 2 no almoço e 2 no jantar. Então, esse paciente, há mais ou menos uns 10 dias, uma semana, evoluiu com quadro de dor abdominal, foi avaliado aqui em Uberaba, em um consultório particular, e ele já demonstrava sinais de falência hepática, ele tinha um INR alargado, e aí foi encaminhado para o hospital no HC.
já chegou com o INR alargado, com encefalopatia, e teve essa evolução, com insuficiência hepática aguda. Atualmente ele está no CTI, estava recebendo noradrenalina, já entubado, e estava aguardando essa vaga, que saiu, mas a gente não sabe se ele vai ter condição de transporte. Provavelmente o chá verde, né? 4 copos por dia. Sim, sim. É bastante suspeito que seja isso mesmo, né, doutora S? Agora, essa aí, preferia de 8 mil antes, né? Estranho, né? É muito. Sim. Mas alguém prescreveu chá verde? Que coisa estranha. Esqueci. Foi o que os familiares nos relataram, né? Assim, o que a gente perguntou de diferente em relação a medicamentos, chás ou fármacos, né, fitoterápicos, o que ele teve de diferente foi esse uso de chás mesmo, com essa recomendação. 2 copos no almoço, 2 copos no jantar. Agora, é aquilo que a gente discutiu aqui, entendeu? É um paciente que evoluiu muito rapidamente, provavelmente entubado, eu acho que ele perdeu a chance do transplante. Não sei se ele vai conseguir sair mais. Quer dizer, a evolução da hepatite fulminante por ervas ou por medicamento é um pouco diferente da evolução da hepatite aguda viral, etc. É muito mais grave. Tem que ser mais rápido. Entendi, obrigada. Nada que... E talvez ele já tivesse alguma coisa de base, né? Síndrome hemolítica urêmica, alguma coisa de base, com essa ferritina estourada desse jeito, e aí com o chá verde foi o golpe de misericórdia. Foi janeiro. Aécio, tem mais uma pergunta aqui. Boa noite, professor. Tivemos um caso de colestase aqui no hospital da UFRJ. Depois de uma longa investigação, excluindo vírus, autoimune e colestase familiar intrahepática, sobrou chá de cana do brejo, que a paciente fazia uso. Não encontramos nada descrito na literatura. Você já viu algo relacionado a esse chá? Não. Acho que eu vi alguma coisa, mas eu não tenho experiência. Aí vai começar a pipocar, né, Edu? Cada hora que a gente tiver uma experiência, a gente vai anotando, né? E é assim que vai funcionar, porque tem tanta coisa que eles descrevem. Você vê que o próprio boldo, eu não vi muitos casos, acho que eu vi 2 ou 3, assim, levantei um pouco a literatura, tem muito pouca coisa feita até agora. Então, vai surgindo, eu acho que tem de ir anotando e fazendo o nosso catálogo. E é incrível como as pessoas usam essas coisas, né? Há muitos anos atrás, nós fizemos, Edu e eu, lá um trabalho na nossa sala de espera do ambulatório de hepatite, e aí a gente perguntava o que você usa diferente do que o seu médico prescreveu. 80% usava alguma coisa, e o campeão era o chá de picão. Né? Todo mundo usava o tal do chá de picão. Mas é impressionante como é prevalente esse uso de ervas, de chá. Eu fiz há muitos anos atrás, mais de 10 anos, eu fiz um negócio parecido com esse, e eu fui ver a constituição do chá de picão, a quantidade de substâncias que tem, de polifenóis, um monte de coisa que ele tem, e é usado para tratar, né? Mas ele tem muita substância tóxica, tá? Muito bom. Legal. Doutor Écio está com fome? Já jantou? Eu faço café. Mais cedo. Estou vendo aqui a Sibeli, o Gama, mais alguma pergunta dos residentes? Não, só um comentário que eu tive realmente o caso de uma paciente com hepatite aguda por chá verde. Ela fez transaminases bem alto, investiguei tudo, não achei nada. Eu falei, bom, deve ser o chá. Suspendi, melhorou tudo. Depois de 2 anos, ela resolveu emagrecer de novo, tomou o chá de novo. Fez outra ideia, ela esqueceu do chá verde, tomou de novo, fez outro quadro agudo igualzinho. Não foi sério, grave, mas sintomático, transaminase bem alta. É tranquilo, né? Também, talvez para eu encerrar, não sei, chamar a atenção que às vezes a gente vê, por exemplo, hepatotoxicidade por anabolizante. E a hepatotoxicidade por anabolizante, o que ela é diferente das outras? Ela só mexe na excreção da bilirrubina. Então, eu tive paciente com 50 de bilirrubina, deu sacol, deu corticoide, tirou de letra, foi besteira, não usa. Não adianta, porque um dia ele para, porque a transaminase continuava normalzinho, os exames tudo normal, bilirrubina, albumina normal, tudo bem.
mas uma hiperbilirrubinemia que é característica dos anabolizantes. Óbvio que anabolizante tem quadros fulminantes, tem vários problemas, mas às vezes a gente fica muito preocupado com a bilirrubina, tem que abaixar, tem que abaixar, abaixar. Se a função está normal, acompanha, porque vai normalizar uma hora. Quase sempre demora 3 meses, em média. Isso para esse pessoal, principalmente a academia, né, que a gente conhece. Isso é importante lembrar, porque eu pego muita biópsia de jovem, né, nesse sentido. Então, o anabolizante, ele faz muita colestase, né? Colestase parenquimatosa, praticamente não vejo mais nada. Então, é aquela colestase pura. Né? Nós vimos numa reunião um caso da Janaína, que também estava super ictérico, né? Acho que ano passado. Ah, sim, que fez aquelas lesões na unha, não é? Fez umas alterações ugueais, não é? Cromidrose. Cromidrose. Exatamente. Tatuou a pele, na verdade. Tatuou a pele da palma da mão e a planta dos pés. Ficou com manchas verdes, né? Que era tatuada, assim. Mas voltou a usar anabolizante, desgraçada. Os pacientes nossos de anabolizante, não sei qual a experiência de vocês. A gente pega os pacientes que eu peguei de anabolizantes, você vai, etc. Tal, nenhum volta. Nenhum voltou. Eles não voltam, porque eles vão para outro médico, não sei porque ele vai voltar a tomar. Aí não aparece mais, né? É incrível, professor. Eu também tive uma paciente que tomava... Ela ia no hortifruti, e sabe aquela prateleira que tem chás? Ela comprava um de cada, aí ela botava um pouco de cada e tomava 2 litros por dia. Nossa. Daí ela tinha os testes hepáticos bem alterados, eu pedi para ela parar o chá, ela nunca mais voltou. Não volta porque você é igual o cara que você vai mandar parar de beber, ele muda de botequim, não volta, né? Eu digo, o problema do hepatologista é isso, né? O cara vem, você não deixa de falar para que é para parar de beber, né? Proíbe. Aí os caras já entram igual o curupira, com o pé virado para trás, assim, querendo ir embora. Eu não tinha pensado nisso quando eu fiz hepato. Agora é só isso. Os caras entram, eu já olho. Camiseta do Jack Daniels. Eu falei, não vai voltar. Vai para não. Ninguém emagrece, ninguém para de beber, ninguém para de tomar chá, ninguém faz exercício. Essa é a nossa vida. Esse aqui é o problema, mas eu acho que o cirrótico hoje, o cirrótico tem que fazer exercício, porque senão ele está ferrado, né? Tentar ver, mas é muito difícil, né? Você conseguir isso, fazer exercício. É mais barato que tomar remédio, né? Muito bom. Mais alguma coisa, gente? Muito bom, obrigado. Eu quero agradecer o convite e o prazer de rever muitos amigos, né? A gente precisa encontrar mais, agora as coisas estão voltando, né? Já estamos conversando, podendo fazer a coisa, vamos encontrar. Obrigado pelo convite de vocês, Maria Lúcia, do Eduardo, a turma toda. Maria. Acabou de abrir a telinha e dá um oi para o professor. Opa, inspiração antiga já. Estou lembrando que a meu primeiro projeto de pesquisa, professor Aécio, foi com hepatite induzida por ervas lá no ambulatório do HU. Eu tenho a tabela até hoje no meu hard lá antigo. Eu já passei a limpo muito nome de erva que eu não fazia ideia do que eu estava escrevendo. Mas é muito bom, foi legal. Foi ótimo ver o senhor de novo. Foi um prazer. Tá? Todos vocês. Foi um prazer. Obrigada, professor Aécio. Obrigada. Vamos agradecer a Lívia, que foi linda. Obrigada, Livinha. Obrigada, Caio. Obrigada a todos. Agradecer a doutora Maria Amélia do Ajuda, Caio pela patologia e o professor Aécio por essa brilhante discussão com a gente de um caso. Foi muito bom. Legal. De você. Deixa de publicar, não, hein? Vamos publicar, professor. Pode deixar. Todo embasamento. Tá? Obrigado a vocês. Boa noite, gente. Até amanhã. Boa Tchau. noite, até mais. Boa noite. Boa noite.
Quem está gravando